Olha, gente, se vocês são pessoas atentas, vocês vão perceber o que vem acontecendo no mercado da bola e acho que a gente precisa conversar sobre. Porque, principalmente depois de 2024, existe uma pressão muito grande pro Atlético contratar. Vamos botar a primeira palavra aqui? Pro Atlético contratar. Vamos botar em bastante destaque, porque parece que contratar é a solução de todos os problemas do Clube Atlético Paranaense. Se o Atlético contratar, o Atlético vai ser imbatível. A questão em que essa palavrinha ela tem alguns desmembramentos que às vezes a gente não pensa e que a gente vai entender como são fundamentais para, no final das contas, usar a janela de transferências como um momento que pode potencializar o clube, não como um momento para salvar o clube. E eu acho que talvez essa seja a grande característica dessa janela atual. A gente já precisou usar a janela de transferência como boia. A gente já precisou contratar para nos salvar. Mas nesse momento a gente contrata para potencializar. Beleza? E isso não significa que se reforçar não é importante. Mas eu deixo isso muito claro, porque eu acho que às vezes a gente tá direcionando o foco no cenário errado. Aí você olha os outros times, né? Cara, o São Paulo, que é o São Paulo, ele tá aceitando o Arboleda de volta depois do Arboleda sumir. E é porque o São Paulo é bonzinho ou porque o Arboleda é o melhor zagueiro do mundo? Não. Porque o São Paulo foi no mercado, ficou impressionado com os valores, não conseguiu Fasson, se não me engano, não conseguiu Domingos Duarte, não conseguiu outros jogadores, e o Arboleda volta a ser opção. Porque todo mundo vai encontrar um mercado hiper inflacionado. Vocês querem outros exemplos? É fácil trazer aqui. O Fluminense indo atrás do Thiago Silva. Eu sei que o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da história do futebol. Mas pra mim fica muito nítido que 6 meses depois do Thiago Silva sair, o Fluminense só tá indo atrás do jogador por quê? Porque é um jogador que tava caminhando pra aposentadoria, então os valores começam a se tornar mais possíveis. A gente tá falando de um mercado que uma lenda do futebol como o Thiago, ele de certa forma não ganha tanto, mesmo no momento final da carreira, que um jogador que, pô, é medíocre dentro do futebol brasileiro. Aí a gente olha pra outro exemplo. O Wallace, velho, o volante, que acabou de acertar com Vitória. Esse cara, ele foi expulso do Cruzeiro, basicamente, porque ele mandou um vídeo sacaneando o Cruzeiro que vinha de uma falha atrás da outra. Minha gente, o cara tá escrito na testa dele ali: sou ruim de grupo. E você tem o Vitória martelando pra contratar o cara. Porque era mais um nome desvalorizado. Então, se você me perguntar hoje qual é o corredor, qual é a ala que a gente tem que cada vez mais clubes frequentam, é a ala de jogadores desvalorizados. E aí entra a questão do Atlético. O Atlético é o inverso disso. O Atlético é um time valorizado pela campanha de 2026. Então, o mercado tá indicando, vão para os desvalorizados. O seu time tá extremamente valorizado. Como você equilibra isso entre um mercado que não te oferece possibilidades, alternativas desvalorizadas que algumas não jogam há muito tempo, e aí o torcedor começa a se questionar, puta, velho, o Thales Magno é uma opção pro Atlético? E aí você entende que o processo de contratação ele fica muito mais difícil. Você vai receber um jogador para tentar recuperar o jogador. E olha que você é um time que tá bem. Talvez o processo fique até mais fácil você recuperar um jogador que esteja bem. Mas é o desafio que você tem quando você traz um cara desvalorizado. E aí o Atlético, que é o Atlético que a gente conhece, talvez precise de tempo, velho. Talvez precise de tempo para recuperar o jogador. Um tempo que a gente não tem. A gente precisa de impacto imediato. Como vários clubes precisam. A gente ainda tá no G4 do campeonato. Por exemplo, imagina a situação do Vasco, velho. O Vasco tá passando a Copa do Mundo inteira na zona de rebaixamento.
Imagina a ânsia que esses caras têm pra dar uma resposta pro torcedor. Imagina a ânsia que esses caras têm pra encontrar soluções o mais rápido possível. Então a gente ainda lida com essa questão, que são os times desesperados. Ah, Thiago, mas você tá falando isso porque o Atlético não vai contratar ninguém? Não, gente. Eu tô falando isso porque eu acho importante a gente entender o mercado. Eu tô prestes a terminar mais uma apuração aqui. Acho que amanhã eu tô trazendo um nome de um baita atacante, inclusive, que o Atlético tá negociando. Tô esperando uma resposta aqui, vamos ver se tudo dá certo. Mas o meu ponto é, o mercado é cruel. E o mercado não vem sendo cruel com o Atlético. O mercado é cruel hoje com os 20 times da Série A, com os 20 times da Série B. O mercado, ele mudou drasticamente ao ponto do futebol brasileiro não consegue sustentar o mercado. Não consegue sustentar o mercado, tá claro. Então, pra mim, é aquela velha história, né? Jogar o jogo. O Atlético tem que jogar o jogo do mercado da bola. E, Thiago, o que seria jogar o jogo do mercado da bola? Porra, meu irmão, se o mercado tá indicando você buscar jogadores valorizados, se os jogadores valorizados são de preços surreais que o clube obviamente não pode pagar, o que resta? A gente ir atrás de jogadores valorizados. Então a gente começa a olhar pro mercado não para um lugar que você vai contratar um pra te salvar. Você vai ter que voltar ao cenário de contratar um cara pra você potencializar ou pra você recuperar. Mas não existe ambiente melhor pra você recuperar um profissional do que um time organizado. E aí talvez o Atlético esteja na frente no mercado em relação a outras equipes, porque o Atlético recebendo... Vou voltar a dar um exemplo do Thales Magno. O fato do coletivo estar funcionando é muito mais fácil da gente receber um individual, que precisa ser recuperado, obviamente. Então, jogar o jogo do mercado nesse momento é onde eu acho que o Atlético vai encontrar as melhores soluções. E ainda tem um agravante, né? O Atlético não pode ir atrás de gringo. Isso é um agravante gigantesco, cara. Isso é um agravante gigantesco. A janela fica muito mais limitada. A CBF precisa começar a pensar nisso, assim. Se você quer ter a realidade financeira que você paga hoje dos clubes pros jogadores no futebol brasileiro, você precisa ter a alternativa dos clubes não se renderem a essa realidade paralela absurda que a gente vive hoje. Porque a CBF, de certa forma, beleza, não vai regulamentar um limite de salário de jogador, o que eu acharia certo, bicho, abre a porta pra gringo. Abre a porta para destaque de uruguaio, de colombiano, de argentino. Senão a conta do futebol brasileiro não vai fechar. A gente não tá tendo clube em recuperação judicial, a gente tá tendo SAF em recuperação judicial. A conta do futebol brasileiro vai estourar. E só vai sobrar esse tipo de jogador. O desvalorizado. O jogador de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Por exemplo, o Botafogo já quebrou. Que era outro clube que tinha dinheiro. O Galo já quebrou. O Corinthians em nenhum momento consegue se estabilizar, que poderia ser outra potência financeira. O Fluminense vai acabar o dinheiro do Mundial, das premiações da Libertadores. Os clubes vão ter que olhar para o mercado de jogador desvalorizado. Ou de jogador jovem, o que também é uma alternativa maneira, assim. Jogadores jovens. E aí eu acho que o Atlético dá 2 passos importantes, tem 2 movimentos importantes, e trazendo o Jorge Rivaldo. Ponto. 2 movimentos importantíssimos. Porque você vai além e acredita na capacidade de desenvolvimento que seu clube tem. Acho também movimentos inteligentes. Se o mercado não te oferece essas possibilidades, você precisa criar também outras possibilidades. O Atlético vai no Águilas Douradas, o Atlético vai no Avaí. O Atlético baixa a régua e tenta encontrar projeção. O Atlético está contratando potencial, não realidade. E aí a gente volta à teoria ali de cima. É o contratar para potencializar. É o contratar para recuperar. Sabe? Não é o contratar para nos salvar. E eu tô vendo a torcida do Atlético querendo um mercado tão ativo que seja um mercado de salvação. Mercado de salvação, cara. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo. O Atlético não vai fazer mesmo.